Olá, vamos chegando para mais uma aula aqui do canal Feito à Mão. Muito prazer para quem não me conhece, eu sou Mari Trevisan e sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E olha o que nós temos na nossa aula de hoje, essas fofuras muito lindas aqui, que são os Minions, super fácil de confeccionar. Então, se tu é de nível iniciante, não te preocupa, essa aula é para ti também, ela é super facinha de fazer. Os meus Minions têm 8 centímetros e são aí de execução bem simples, tá, pessoal? Qualquer nível e com noções básicas dos pontos de crochê conseguem fazer eles. Eles têm pouquíssimos pontinhos de costura também em bracinhos e perninhas e o resto aqui é só aproveitar esse crochêzinho aqui, super fácil e rápido de confeccionar. Para quem quiser a lista completinha das cores que eu usei aqui no meu Minion e todo o material utilizado, na descrição desse vídeo você consegue encontrar aqui relação completinha do material utilizado, tá? Não esqueça, é claro, né? Já deixa um like para mim antes desta aula começar e se inscreve no canal para não ficar de fora de nenhum passo a passo e pra gente bater aí a nossa meta dos 100 mil. Falta bem pouquinho agora, então se tu não é inscrito, já aproveita e já taca ali o dedo aí e se inscreve no canal. Rumo aos 100 mil e quando nós chegar nos 100 mil, eu tenho uma surpresinha aí pra gente comemorar os 100 mil. Então, a aulinha bem fácil, bem rápida. Todas as informações que tu precisa sobre essa receita aqui, sobre o passo a passo dos Minions, você encontra aqui na descrição deste vídeo, tá? Os meus Minions aqui foram crochetados com técnicas diferentes de crochê, tá? Eu trabalhei um com crochê em espiral e um com crochê circular. Mas se tu ficou curioso e não sabe do que eu tô falando, aqui no primeiro comentário fixado tem um linkzinho da aula do meu outro canal de iniciantes lá, onde eu explico a diferença de trabalhar de um jeito e de outro, tá? Lá a gente fez a batalha dos amigurumis e comparou as duas técnicas de crochê, tá? Mas a diferença aí, visivelmente, só dá pra perceber se tu assistiu o vídeo ali e descobrir do que eu tô falando. Então, primeiro comentário fixado tem o link do videozinho aí, dessa aula onde eu ensino as duas técnicas, tá? Ó, então, sem mais delongas, vamos pra nossa aula, vamos crochetar, que é o que importa. Já diz pra mim aí se tu gostou dos Minions, o que tu achou deles e bora crochetar! Eu vou iniciar a minha peça aqui fazendo o meu, então, anel mágico de 6 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui e dentro do meu anel eu vou colocar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou encerrar o meu anel e agora eu vou para a segunda volta e na segunda volta eu vou trabalhar 6 aumentos. Então, eu já vou vir direto aqui no meu primeiro ponto e vou fazer aqui 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Um aumento, no próximo também eu vou botar 2 pontos juntos, formando outro aumento. E assim eu vou seguir pelos meus 6 pontos, terminando aqui a segunda volta com 12 pontos. Na minha terceira volta, a minha sequência será um ponto e um aumento. E eu vou seguir essa sequência aqui de um ponto e um aumento até o final, e no final dessa volta eu terei 18 pontos no meu trabalho. Na minha quarta volta, a minha sequência será 1, 2 pontos e um aumento. Vamos seguir aqui a sequência de 2 pontos e um aumento por toda a nossa volta e encerrar a nossa quarta volta com 24 pontos. Na minha quinta volta, a minha sequência vai ser 1, 2, 3 pontos e um aumento. Vou seguir aqui em 3 pontos e um aumento até o final, e no final dessa volta eu terei 30 pontos no meu trabalho. Na minha sexta volta, a minha sequência será 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Vamos seguir aqui em 4 pontos e um aumento por toda a nossa volta, e encerrando a nossa sexta volta com 36 pontos. Finalizada a minha volta aqui, então, número 6, com 36 pontos no meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar aqui da volta de número 7, que é essa volta que segue aqui no nosso trabalho, até a volta de número 19. Então, eu vou trabalhar aqui um total de 13 voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, agora a gente só vai trabalhar aqui, ó, um ponto para cada ponto da carreira de base que a gente tem aqui no nosso trabalho, por 13 voltas, tá? Então, eu vou só subir aqui o meu trabalho em ponto sobre ponto.
Finalizada aqui as minhas voltas de ponto sobre ponto, então, agora eu vou para a volta de número 20 e eu vou iniciar a minha volta trabalhando 1, 2, 3, 4 pontos. Na sequência, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu pego a alcinha da frente do primeiro ponto e a alcinha da frente do segundo ponto, formando a minha diminuição. Assim, eu vou seguir até o final, trabalhando 4 pontos e uma diminuição. No final dessa volta, eu terei 30 pontos no meu trabalho. Na volta de número 21, a minha sequência será 1, 2, 3 pontos e a minha diminuição. Alcinha da frente do primeiro ponto, alcinha da frente do segundo ponto e faço a minha diminuição. Seguiremos em 3 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta, a gente vai ter 24 pontos no nosso trabalho. Na volta de número 22, a minha sequência vai ser 1, 2 pontos e uma diminuição. Vamos seguir aqui trabalhando 2 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta, nós teremos 18 pontos no nosso trabalho. Nessa altura que eu tô aqui do meu trabalho, eu já vou colocar a minha fibra siliconada, aqui o meu enchimento, na maior parte aqui da minha peça, porque a gente já vai fazer as últimas carreirinhas aqui para fechar, tá? Então, eu já vou deixar a minha peça praticamente toda cheia. Então, já vamos colocar aqui o nosso enchimento, sempre espalhando bem ele para que não fique caroço e nem a peça deformada, tá? Então, eu vou encher a minha aqui e já retorno. Colocado aqui, então, o meu enchimento, a maior parte do meu enchimento aqui na minha peça, tá? Agora, a gente vai trabalhar aqui a volta de número 24. Na volta de número 24, a minha sequência será 1 ponto e uma diminuição por toda a minha volta, tá? Então, vamos seguir aqui em 1 ponto e uma diminuição. No final dessa volta, nós teremos 12 pontos no nosso trabalho. Agora, na minha última volta em diminuições, eu vou fazer aqui 6 diminuições. Então, eu tenho 12 pontos. Toda essa minha volta aqui será em diminuições. E no final da volta aqui, eu vou ter 6 pontos no meu trabalho. Então, vamos seguir em diminuições aqui por toda a nossa volta. Terminei aqui, fiz minhas 6 diminuições e agora, sempre por essa última aberturinha que eu tenho aqui, eu gosto de vir com a minha pinça e acomodar bem o meu enchimento aqui, para que ele fique bem acomodadinho ali dentro. E também eu venho com mais um pouquinho assim, em alguma região aqui, que eu vejo que ainda precisou de enchimento, tá? Mas para fazer isso, vão precisar ou de uma pinça ou de um palito fino para entrar nessa pequena aberturinha aqui, mas é sempre bom a gente fazer isso aqui para deixar um acabamento bem bonito aqui no final, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu enchimento para deixar bem bonitinho, bem ajeitadinho, pra gente já encerrar esse trabalho aqui, tá? Agora que a minha peça já tá toda completinha aqui, eu cortei o meu fiozinho e deixei um pedacinho de fio pra gente fazer o acabamento aqui no falso anel mágico. Então, agora eu vou voltar aqui, ó, esse último ponto e vou introduzir esse fiozinho que eu deixei aqui numa agulha de tapeceiro pra gente fazer o encerramento aqui no falso anel mágico. Pode fazer também com agulha de crochê, tá? Eu prefiro com agulha de tapeceiro. Agora aqui, ó, eu tenho 6 pontinhos que ficaram aqui no meu trabalho. Eu vou vir nesses 6 pontinhos sempre pegando aqui na alcinha de fora do meu ponto assim, ó. Vou passar pelo primeiro, sempre pegando só a alcinha de fora. 2, 3, 4, 5 e o último pontinho aqui, sempre pegando só na alcinha de fora, 6 pontinhos. Agora, com o meu polegar, eu vou pressionar aqui, ó, pra gente não deixar biquinho aqui, não ficar feio. Eu vou pressionar e vou puxar bem este meu fio aqui, ó, até encerrar aqui o meu trabalho, tá? Então, eu puxo bem, encerrei. Agora, eu vou vir aqui no meu primeiro pontinho aqui e vou dar um nozinho aqui pra gente firmar esse falso anel mágico aqui, ó, tá? Feito isso, agora ainda vou passar aqui mais uma ou duas vezes aqui por mais umas laçadinhas aqui pra firmar bem, pra não ter risco desse trabalho vir a desmanchar, tá? E porque essa parte também vai ficar escondida embaixo da bermuda dele, então não tem problema. Agora, eu vou entrar com esse fio aqui, vou cair aqui na lateral, assim. Vou voltar com ele aqui e vou cair aqui onde eu tava, no falso anel mágico. Do outro lado, pra gente baixar ali o biquinho do outro lado também, tá? Vamos sempre cuidar para que o nosso acabamento fique bem bonito, tá? Ó.
E agora aqui eu venho no pontinho do lado e vou jogar esse fio perdendo ele lá dentro do meu trabalho. Agora que ele já tá bem seguro, o meu acabamento aqui também tá bem lisinho, bem bonito, não ficou caroço, ó. Eu venho com a minha agulha de tapeceiro e vou ajustando aqui pra ficar um acabamento bem baixinho, bem bonito. E vou cortar este fiozinho aqui, tá? Então, tá pronto aqui a base do nosso Minion. Agora, vamos dar sequência no nosso trabalho. Para fazer, então, aqui a parte do macacão dele, eu já iniciei, assim, aqui com a cor azul royal, fazendo, então, o anel mágico de 6 pontos. Na minha segunda volta, eu vou fazer toda em aumentos. Então, eu vou vir aqui, para cada ponto que eu tenho aqui, eu vou colocar 2 pontos baixos formando um aumento e vou encerrar aqui a minha segunda volta, então, com 12 pontos. Na minha terceira volta, a minha sequência será um ponto e um aumento. E eu vou seguir aqui a sequência de um ponto e um aumento por toda a minha volta. No final da minha terceira volta, eu terei 18 pontos. Na minha quarta volta, a minha sequência é 2 pontos, 1, 2 pontos e um aumento. Vou seguir aqui em 2 pontos e um aumento por toda a minha volta, encerrando essa volta com 24 pontos. Na quinta volta, a sequência será 1, 2, 3 pontos e um aumento. Vamos seguir assim até o final, encerrando a nossa quinta volta com 30 pontos. Na sexta volta, a minha sequência vai ser 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento até o final, encerrando aqui a minha sexta volta com 36 pontos. Na sétima volta, a minha sequência será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos e um aumento. Vou seguir aqui trabalhando 8 pontos e um aumento por toda a nossa volta. No final dessa volta, eu vou ter 40 pontos no meu trabalho. Finalizada a minha última volta aqui de 8 pontos e um aumento, agora as duas próximas voltas que segue aqui, a volta 8 e 9, é de ponto sobre ponto, tá? Então, a gente vai fazer aqui agora duas voltinhas de 40 pontos no nosso trabalho. Então, vamos só em voltas de ponto sobre ponto. Cheguei aqui no final, então, da minha segunda volta de ponto sobre ponto de 40 pontos. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Que no meu último ponto, eu vou dar uma girada no meu trabalho assim, e vou voltar trabalhando aqui pela parte de trás, 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. Vou dar uma correntinha, vou girar e vou voltar novamente trabalhando sobre esses 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o último aqui, 12 pontos. Agora, eu vou subir aqui 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Vou cortar esse fio e vou deixar um pedacinho de fio pra gente fazer uns pontinhos de costura. E também, se precisar, a gente aumenta o número de correntinhas aqui, tá? Isso aqui pode ser um pouquinho variável. Então, vamos deixar um pedacinho aí de uns 10 centímetros de fio é suficiente, caso a gente precise fazer mais algumas correntinhas e pra costura, tá? Então, feito aqui a parte de trás, agora a gente vai fazer a parte da frente. Pra fazer a parte da frente, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Aqui, ó, do último pontinho que a gente tem aqui, a gente vai contar aqui pra trás, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º ponto é onde a gente vai entrar agora. Só que eu também vou entrar aqui, ó, igual eu fiz do outro lado, pela parte de dentro do meu trabalho aqui, ó, tá? Então, eu vou pegar aqui meu fiozinho azul, vou dar uma laçadinha aqui fora do meu trabalho, assim.
E vou vir aqui, ó, no 10º pontinho. Contei 9 pontos aqui e vim no 10º. Agora, eu vou puxar esse fiozinho aqui, ó. Vou fechar. E aqui mesmo eu vou colocar meu primeiro ponto baixo. Vou levando esse fio junto aqui pra mim já dar acabamento pra ele. Então, aqui eu vou colocar meu primeiro ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui no total 10 pontos, ó. Pela parte de dentro, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos aqui. E aqui a gente vai contar e vai sobrar 9 pontos nessa lateral também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 aqui e fiz 10 aqui pela parte da frente. Fiz os 10 pontos, correntinha, vou girar o meu trabalho. E agora, eu vou trabalhar aqui 3 pontos, ó. 1, 2, 3 pontos. Agora, trabalhando aqui, só pegando aquela alça que tá aqui atrás do meu ponto, ó, eu vou trabalhar 4 pontos pela alça de trás, em bloco a gente chama, e deixando essa alcinha da frente aqui, ó. Então, eu vim aqui e fazer, ó, 1, 2, 3 e 4 pontinhos em bloco. Agora, eu volto aqui para os últimos 3 pontos, pegando o ponto inteiro, ó. 1, 2, 3 pontos. E, novamente, eu vou subir aqui 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deixamos um pedacinho de fio, se caso precisamos aumentar o número de correntinhas e para depois dar uns pontinhos. Tá? Ó. Esse número de correntinhas pode ser variável, né? Esse aqui que eu levei junto, aqui já arrematei. Eu vou cortar o excesso também, vou puxar ele aqui pra trás e vou cortar o excesso dele. Ai. Minha agulha não entra pra puxar pra trás. Deu. Já cortei o excesso, tá? Esses pontinhos que a gente pegou em bloco aqui vai imitar, tipo, a marca do bolsinho dele, tá? Então, tá pronto aqui o nosso macacãozinho, tá? Agora, vamos dar sequência aqui, porque depois a gente vai costurar tudo de uma vez só, tá? Fazer as colagens e costura tudo de uma vez só. Olha que bonitinho que ele já tá ficando. Já tá criando cara de Minion, né? Então, agora vamos pros bracinhos dele. Pra gente executar pernas e braços é de execução bem fácil, então eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer e vai rolar a receitinha de ambas as peças aqui. Aqui eu tenho as perninhas e eu vou trabalhar 9 pontos no meu anel mágico, 2 voltinhas de 9 pontos. Então, a volta do anel mágico e a volta número 2 é de ponto sobre ponto. Depois, eu vou trocar para a cor azul e vou fazer mais 2 voltas de 9 pontos na cor azul. Então, a volta 3 e 4 será de 9 pontos na cor azul. É só isso que nós vamos fazer e vamos fazer 2 peças, tá? Para os bracinhos, a gente trabalha com um anel mágico de 7 pontos baixos, tá? E vamos fazer a volta do anel mágico, a volta 1, 2 e 3 no fio preto, tá? Depois a gente vai trocar para o fio amarelo e fazer mais 4 voltas de 7 pontos no fio amarelo. Então, depois a volta 4, 5, 6 e 7 será de ponto sobre ponto no fio amarelo. E é só isso também que a gente vai fazer, tá? Então, pernas e braços aqui de execução bem simples, mas rola para vocês a receitinha aqui, porque é muito simples de fazer, então não temos segredo. Adiantamos essa parte. Então, agora a gente vai fazer a última peça, que é o óculos dele, tá? Aqui eu fiz o óculos com as 2 lentes, e aqui eu fiz o óculos com uma lente só, que tem uns que tem um olho maior e um olho só, e o outro que tem a lente grande. Eu vou mostrar os 2 jeitos de fazer, porque é exatamente igual, muda só o número de pontos, tá? Então, vou começar fazendo este daqui. Eu vou fazer aqui o meu anel mágico. Dentro do meu anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Feito os 6 pontos baixos aqui, então, eu vou encerrar o meu anel mágico e vou para minha segunda volta. E na minha segunda volta, eu vou trabalhar 6 aumentos seguidos. Então, em cada ponto que eu tenho aqui, eu vou botar um aumento e vou encerrar aqui essa segunda volta com 12 pontos baixos. Então, vamos fazer toda em aumentos. Feito aqui os meus 6 aumentos, agora eu tenho 12 pontos, vou cortar este fiozinho aqui pra gente trocar pra cor cinza, pra fazer o acabamento do óculos dele, tá?
Então, aqui, ó, onde eu fiz o meu último ponto, eu vou voltar esse último ponto, vamos já encerrar esse último ponto aqui pra troca de cor no fio cinza, tá? Então, vamos vir aqui, puxar o nosso fio cinza. Vou vir aqui dentro do primeiro ponto, pegando só na alcinha da frente do meu ponto, porque agora eu vou trabalhar só na alcinha da frente, em flor. Aqui eu vou puxar um baixíssimo, puxar bem esse daqui e o branco e vou dar um nozinho nos dois depois. E aqui mesmo onde eu fiz o baixíssimo, eu vou colocar o primeiro ponto. Aqui eu vou trabalhar um ponto para cada um dos 12 que eu tenho aqui, sempre pegando pela alcinha da frente do ponto, ó. Então, fiz 1, 2, 3, não apertem muito os pontos para não ficar uma peça muito apertada, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, opa, 10, 11 e o último aqui, 12 pontos. Vou cortar o meu fiozinho aqui e deixar um pedacinho pra mim dar um acabamento agora, tá? Não precisa muito. Vou voltar esse último ponto, esses dois fiozinhos aqui, eu vou dar um nozinho da troca de cor. Vamos dar um nozinho apertadinho aqui. E cortar os excessos. Então, esse aqui eu já posso cortar os excessos, tá? Agora, esse daqui a gente vai dar o acabamento. Vamos botar ele numa agulha de tapeceiro. Opa! Assim. E vamos fazer o seguinte aqui, ó. Agora, a gente vai vir aqui, ó, no primeiro pontinho, virando o trabalho, assim, vamos passar esse fio aqui por baixo do primeiro ponto, assim, ó. Deixa eu enxergar aqui. Assim. E agora, vamos vir aqui por dentro do meu último ponto, passando aqui pela alcinha de trás do meu último ponto. E também vou passar aqui pelas alcinhas aqui dentro pra esconder e trancar esse fiozinho, assim. Tá? Assim. Feito isso, agora eu vou ajustar a minha peça assim, ó. Pra ela não ficar apertada, tá? Tá pronto aqui o meu primeiro olhinho, tá? Em um dos meus olhinhos, que é esse daqui, eu vou deixar esse rabinho pra depois a gente dar um nozinho, tá? Agora, eu vou fazer o meu segundo olhinho exatamente igual esse daqui. Então, aqui, ó, tô com uns dois olhinhos prontos, dois óculos, na verdade, né? E em um dos fiozinhos que eu deixei aqui, então, de um dos lados, ó, eu vou introduzir ele aqui na minha agulha. E a gente vai emendar os olhinhos agora, tá? Então, aqui, ó. Vou vir aqui do outro lado e vou juntar, assim, os dois. Vou passar esse fio aqui por baixo, ó. Assim. Agora, eu vou voltar pelo outro ponto e aqui embaixo também no outro ponto. Eu vou juntar aqui com uns 2 ou 3 pontinhos de costura. Não precisa muito, tá? É pouca coisa. Só pra realmente emendar eles. Assim. Aqui. Aqui, e agora eu vou passar aqui por baixo, vou vir aqui atrás e vou amarrar com aquele outro fio que tem ali, ó. Pra gente não dar nozinho. Vou dar um nozinho nos dois, porque aqui a gente só tá realmente emendando. Podia até ser um pinguinho de cola ali no meio dos dois pra emenda, mas já que eu tenho o fiozinho aqui, eu vou fazer a costurinha dessa parte aqui, não precisa colar daí, aqui, ó. Agora, esses dois aqui eu dou um nozinho. Esse nó eu não vou apertar muito pra não repuxar ali dentro o meu ponto, vou só dar... No primeiro eu não aperto e no segundo eu aperto bem. Agora, esse aqui também eu vou cortar rente aqui. Tá? Aqui. E aqui. Tá pronto aqui o meu óculosinho. Agora, a gente vai fazer a parte preta do óculos. Então, vamos pegar aqui um fiozinho.
Vamos dar uma laçadinha aqui. Vou deixar um pedacinho de fio, porque depois desse fio a gente vai fazer o acabamento, tá? Dou um nozinho fora do meu trabalho. Agora, eu vou pegar o meu óculos aqui, ó. Opa. Vou botar o meu óculosinho aqui. E vou vir aqui, ó, nas alcinhas que ficaram aqui atrás, ó. Tá vendo que tem as alcinhas aqui atrás, que a gente trabalhou aquela hora só numa alcinha, né? Então, ficou uma aqui. Eu vou vir bem no meio do óculos, aqui na alcinha, aqui bem no meio do meu óculos. Vou puxar esse fiozinho preto aqui. E vou subir aqui, ó, 30 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Na verdade, eu não vou subir 30, não. Desculpa, eu vou subir 32. 31 e 32. Isso daqui pode ser variável, tá? Essa quantidade de correntinhas aqui. Eu fiz 32 aqui, tá? Mas esse número de correntinhas pode ser variável. Eu vou puxar aqui, mas ainda não vou fechar a minha laçada, tá? Vou deixar também um pedacinho de fio aqui pra gente dar um acabamento. Agora, antes de eu arrematar aqui e emendar do outro lado, eu vou medir se vai dar certinho na cabeça dele. Nesse daqui, 32 foi suficiente. Mas agora eu vou ver aqui se nesse daqui também 32 será suficiente. Ó. Sem torcer as correntinhas, eu vou girar. Vou vir aqui e, ó. Esse aqui, 32 foi demais, ó. Então, aqui eu vou fazer 30 correntinhas. Tá? Aquela ali eu fiz 32, acho que tava um pouquinho mais apertado meu ponto. Então, por isso que é importante que vocês apertem. Também não vou fechar aqui ainda, tá? Ó, que antes de eu fechar, a gente vai fazer assim, ó. Vou introduzir esse fio aqui na minha agulha de tapeceiro. Assim. Vou cuidar aqui pra não torcer as minhas correntinhas. E vou vir aqui, ó. Fazendo assim, ó. Agora, eu vou vir aqui também no meio, aqui, no pontinho, na alcinha do ponto do meio, aqui, que nem a gente fez lá do outro lado. Deixa eu ver se eu tô bem no meio aqui. E aqui. E daí, quando eu passar aqui, eu vou passar aqui dentro da minha laçada, ó. Que daí eu já vou fechar e dar um nozinho no meu fio ao mesmo tempo. Então, agora eu já posso apertar bem aqui, que já tá pronto. Depois, esses fiozinhos que a gente deixou aqui, a gente vai fazer o acabamento com ele, tá? Pra ficar bem firme. Agora, o óculos tá pronto pra gente colocar na cabecinha dele, aqui, ó. Depois, por último, a gente vai colar a pupila. Esse aqui deu 30, deu direitinho. Tá? 30 ficou ótimo. Tá? Tá pronto aqui o óculos dele. Pra quem quiser fazer agora ele com um olho só, depois isso aqui vai ser colado, tá? Quem quiser fazer ele com um olhinho só, que é esse olho maior aqui, ó. Daí, o que tem que fazer? Faz um anel mágico de 9 pontos e uma volta toda em aumentos, fechando 18 pontos. E depois faz a mesma coisa, do mesmo jeito que a gente fez com o fio cinza ali sobre os 18 pontos. Do mesmo jeito, só que a gente vai fazer um olhinho só, com mais pontos dentro do anel mágico. E depois, aqui, a tira eu passo exatamente do mesmo jeito que eu fiz, tá? Só que daí com um olhinho só. Daí, vocês podem ter a versão dele num olho só ou com os 2 olhos, tá? Mas eu ensinei a fazer com um olho só, tá? Os meus aqui eu vou fazer os dois com os 2 olhinhos iguais. Porque vai pra mesma pessoa os dois, ela quer os 2 igual. Tá? Então, tá aqui, ó. Tá? Agora, a gente vai começar colagens e costuras dos nossos Minions, tá? Vamos começar, então... Na verdade, aqui é mais colagem do que costura, tá? Porque como é um chaveiro, não é pra criança, então eu posso optar pela colagem aqui. Vamos começar nosso processo de colagem e costuras, então. Eu vou utilizar aqui pro meu Minion a cola pano, tá? Para as colagens. Essa cola é uma cola 100% lavável, tá? Você tem que cuidar agora quando vocês forem colar. Pode ser cola de silicone fria, cola quente, a cola que vocês preferirem. Só que ela tem que ser lavável, tá? Porque mesmo sendo um chaveirinho e uma peça decorativa, vai chegar uma altura que o cliente vai precisar lavar a peça, né? Então, vamos usar uma cola que depois
não tenha risco de descolar na hora da lavagem, tá? Então, ó, cola pano, não vou fazer costuras, como eu falei, é chaveiro, então vou fazer o mínimo possível de costuras. Não é peça para criança também, então, vou fazer o mínimo de costura, eu vou optar mais pela colagem mesmo, tá? Ó, a parte da frente, essa parte aqui que deixou o detalhezinho das alcinhas, né? Tipo, que nem bolsinhos. E agora eu vou colar aqui o meu macacãozinho. Deixar aqui a parte da frente. Vou colar o meu macacão e vou botar aqui uns... Vou botando alfinetes pra secagem, tá? Vou deixar bem direitinho. Tudo bem bonitinho. A cola tem que ser uma cola de boa qualidade, tá? Pra gente garantir que essa peça aqui não vá descolar, então... Não tenham medo de investir numa boa cola quando vocês forem comprar cola de vocês, porque a gente usa bastante. Ó. É sempre bom a gente comprar um produto que a gente sabe que tem uma qualidade boa. Eu já uso essa cola aqui há anos, nunca tive problema de cliente reclamar que foi descolada a peça, então eu gosto bastante dela. Ó. Eu, inclusive, minha filha tem amigurumi que foi utilizada essa cola, que eu já lavei várias vezes e nunca descolou. Tá? Mas existem outras colas também muito boas por aí. É só vocês ler no rótulo dela se ela pode ou não ser lavada. É bem simples de você saber. Tá bem descrito no rótulo da cola se ela é lavável ou não. Tá? Então, aqui. Agora, vamos deixar essa colagenzinha aqui secar e vamos costurando as outras partes. Pra gente costurar o bracinho, então, eu já fiz a primeira costura do primeiro bracinho aqui. Agora, vamos costurar o segundo juntos, tá? Nós vamos subir aqui, ó... Contando da colagem do nosso macacãozinho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, entre a quarta e a quinta carreirinha, tá? Então, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, entre a quarta e a quinta carreirinha, bem no meio aqui do macacãozinho dele, ó. Não é difícil, é uma peça pequenininha, eu faço bem fácil de costurar, tá? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui a posição pra gente costurar, ó. Tá? Cuidar pra que os dois fiquem na mesma altura da costura, né? Aqui, tá? Assim. Agora, vamos começar a nossa costurinha. Então, eu vou vir aqui, a primeira coisa que eu fazer, eu já vou passar esse fio aqui pra frente, pra mim começar uma costura bem alinhadinha aqui. Então, agora eu vou vir aqui, ó, pegando só uma alcinha do meu ponto aqui de cima, onde eu vou fazer a costurinha assim, ó. Vou vir aqui, vou pegar uma alcinha do meu ponto aqui. Assim. E aqui embaixo também eu vou pegar uma alcinha do meu pontinho aqui do bracinho. Assim. Vou seguir fazendo isso aqui, ó. Pego aqui e pego aqui embaixo também. Ó. É bem simples, é uma peça bem pequenininha, uma costura super facinha de fazer. Aqui. Aqui. E agora, eu vou dar um pontinho aqui na lateral também, tá? Então, vou pegar aqui, ó. E vou dar um pontinho aqui na lateral pra esse braço não ficar erguido. Assim. Deixa eu botar de volta aqui na minha agulha. Então, botei aqui o fio na minha agulha e vou dar mais um pontinho aqui. Pra garantir que vai ficar bem firme. Ó. Agora, eu vou vir com esse fio aqui por dentro, ó. E vou cair com ele aqui desse lado aqui, porque eu vou dar um pontinho aqui nessa lateral desse lado aqui também. Pra ele ficar firme aqui também, ó. Então, venho aqui. E vou pegar o pontinho aqui da lateral e o pontinho ali também, ó. Só pra firmar mesmo a nossa costurinha. Sim. E agora, eu vou dar mais um reforcinho aqui. Quando eu entrar aqui, eu já vou cair aqui e vou vir aqui atrás, ó. Porque no primeiro braço eu costurei e deixei o fio aqui atrás em espera, ó. Pra mim não precisar dar nó, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou cair com os dois fios no mesmo lugar. E daí, eu vou dar um nozinho nos fios aqui e vou perder eles lá pra dentro, tá? Porque daí eu não preciso dar nó. Não vai ficar aparecendo o nó no nosso trabalho. Eu dou um nó dentro da peça. Agora, eu vou perder esse fio dentro do nosso amigurumi.
Porque fica mais bonito se a gente não der nozinho na peça, né? Opa. Tá? Agora é só cortar os excessos aqui do meu fio. Tá? Venho aqui com a minha agulha, pra ver se laceou meu ponto aqui, e eu ajusto ele com a agulha, tá? Com a bunda da minha agulha. Então, tá costurado aqui os bracinhos do nosso Minion. Tá? Agora, aqui as alcinhas do macacão, a gente também vai costurar, passando aqui por cima do nosso bracinho, tá? Daí, nessa altura aqui, pra gente saber se a gente precisa ou não desmanchar a correntinha. Aqui deu certinho a quantidade das minhas correntinhas, ó. Certinho, eu vou costurar essa primeira com vocês aqui. Então, aqui, ó. Cuidando pra não torcer as minhas correntinhas, eu vou passar por cima do meu bracinho e vou vir aqui e vou costurar aqui, ó. Bem no cantinho do meu macacãozinho. Vou dar só um ou dois pontinhos aqui, não precisa muito. Tá? Depois que eu vi que já tá bem firme aqui, também não vou dar nó aqui, eu vou voltar com ele aqui por dentro mesmo, ó. E vou perder lá pra dentro do meu trabalho. Depois, quando eu costurar o outro lado, eu junto os dois e dou um nozinho nos dois também. Que nem eu fiz no bracinho, tá? A gente evita o nó na nossa peça, tá? Vou cuidar pra não pressionar muito aqui, pra não ficar muito apertado. E assim também já vai ser um jeito da gente firmar aqui a manguinha. Mas também vou pegar agora com a minha colinha pano. Opa, botei demais. Deixa eu tirar um pouco. E vou vir aqui por cima do meu bracinho. Vou passar uma colinha pano aqui. Assim. Fiz uma baguncinha básica aqui. Vou tirar com o meu dedo mesmo. E agora eu vou... Deixa eu só limpar aqui meu dedo. Pronto. Não tava achando meu papel. Aqui, ó. E vou deixar... Porque essa colagenzinha aqui também já vai firmar o macacãozinho pra ficar no lugar que ele é. Agora, esse outro lado aqui, eu vou costurar aqui e depois eu vou encontrar as pontas e vou dar um nozinho, tá? Então, agora é só costurar o outro lado do mesmo jeito. Então, agora vamos costurar as perninhas dele. Eu já costurei a primeira perninha aqui e já deixei o fiozinho aqui em espera, porque depois eu junto os dois pra amarrar. Tá? Então, eu vou pegar aqui minha perninha, na nossa perna a gente tem 9 pontinhos, e a gente vai botar a nossa perninha assim, encaixadinha aqui, um pontinho pra frente do nosso anel mágico aqui, então, ó, um pontinho pra frente, uma carreira, desculpa, pra frente do nosso anel mágico. Vamos ver assim, quando ela tá retinha, não tem muito segredo, porque é uma peça muito pequenininha, né? Então, é bem fácil de costurar. Eu vou alfinetar ela aqui só pra mim não perder a posição dela na hora da costura. Mas quase nem se faz necessário alfinetar, porque ela é uma peça bem simples. Pra costurar, a gente vai fazer uma costura aqui também bem tranquila de fazer. Pegando aqui, ó, um pontinho no nosso trabalho, no macacãozinho aqui do nosso Minion. E um pontinho aqui, pegando só, pode ser só a alcinha de fora do nosso ponto aqui, da perninha. E daí a gente vai costurando assim, ó, tudo em torno aqui da nossa perninha. Uma costura bem simples de fazer. Pelos nossos 9 pontinhos, eu vou passando aqui a minha costurinha pela minha perninha. Pontinho por pontinho. Então, aqui, ó, botei de novo o fio na minha agulha que tinha escapado e vamos continuar nossa costurinha aqui, que já estamos no final da costurinha. Tá? Uma costura bem simples. E o último pontinho aqui. Pegar aqui. E aqui também. Tá? É só pelos nossos 9 pontinhos
Vou ajustar bem aqui. Minha perninha já tá pregadinha. Agora, eu vou encontrar esse outro fio aqui do mesmo jeito que eu fiz lá no bracinho. Com o outro que eu deixei em espera ali, vou dar um nozinho e vou esconder os dois, tá? Então, costurinha bem simples aí. A partir do acabamento dos fios a gente já viu, então, vamos para a próxima etapa. Então, aqui, ó, costuradas as perninhas, fios arrematados, já tirei todos os alfinetes aqui do nosso Minion. Agora, eu vou colocar os olhinhos, tá? No meu primeiro Minion aqui, ó, eu coloquei o olhinho duplo que a gente fez aqui na aula. Para esse daqui ficar diferente, como eles têm dois estilos de Minion, eu vou botar esse que eu fiz com um olhinho só, que aqui, como eu já expliquei pra vocês, é do mesmo jeito que eu fiz lá, só que é com anel mágico de 9 pontos, e na segunda volta é todo em aumento 18 pontos, e a parte aqui em cinza, ponto sobre os 18 pontos, tá? Então, esse daqui eu vou botar um olho só, e naquele lá eu botei os dois, mas a forma de colocar é a mesma, tá? Então, ó, eu passo aqui pela cabeça, né, o meu cordãozinho preto. E daí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou botar a cola pano na base aqui do meu olhinho. Se for o olhinho duplo, eu vou botar nas duas bases do olhinho, é óbvio, né? Então, aqui, ó, vou pegar minha cola pano e vou passar em torno aqui da base branca, da parte branca do meu olhinho, tá? Tudo em volta aqui. Tá? Assim. Esse fiozinho preto que a gente deixou aqui, a gente deixa pro acabamentinho, como eu falei. Agora, eu vou botar ele aqui na posição certinha dele, na parte da frente do meu Minion, que é essa daqui. Vou posicionar ele aqui no lugar certinho dele. Assim. E agora, daí, eu vou passar o cordãozinho aqui por trás da cabeça dele. Com o outro, o olho duplo é a mesma coisa, do mesmo jeito a gente vai colocar, tá? Só a única diferença é que o olho é duplo. Só pra ficar diferente aqui um do outro. A gente ter os dois modelinhos. Tá? Então, aqui, ó, tá pronto aqui esse daqui. Agora, esses fiozinhos pretos que eu deixei aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu tava fazendo na hora das costuras. Eu vou vir com a agulha e vou passar eles aqui por dentro. Vou encontrar os dois aqui atrás pra mim amarrar eles. Eu vou passar o primeiro aqui com vocês, ó. Eu vou passar ele aqui por dentro, ó. Deixa eu enxergar o pontinho ali dentro, vou passar aqui, ó. E vou sair com ele aqui atrás. Que já vai ajudar a firmar aqui o meu olhinho. Ó, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui, vou encontrar com o outro lá atrás. E daí, vamos dar um nozinho aqui atrás e perder os fios, igual a gente tava fazendo até agora, tá? Isso também já vai ajudar a deixar o óculos, o olhinho dele bem firmezinho, tá? Então, aqui, ó. Nessa parte da correntinha aqui, se vocês quiserem dar um pinguinho de cola, pode dar, mas eu acho que não precisa, tá? Porque aqui ele já vai ficar bem firme. Então, acho que não tem necessidade, tá? Então, aqui. Mas, se você sentir necessidade, pode dar um pinguinho de cola aqui nessa parte do cordão aqui, tá? Agora, eu vou botar a pupila do olhinho dele, igual eu fiz nesse. Então, aqui, ó. A pupila que eu tô usando aqui, uma pupila colada, é essa pupilazinha aqui, ó, de número 2, tá? Ela é assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ela é bem facinho de achar, a gente encontra em qualquer casa de artesanato, tá? Pode ser também, se vocês não tiverem uma pupilazinha, uma miçanga, pode ser também, tá? Então, agora eu vou botar um pinguinho de cola aqui bem no meinho. Pegar a minha pupila e... Opa! Colar. Eu vou colar com a cola pano mesmo, sempre colo com ela, ela cola super bem. Mas pode ser outra cola aí, se vocês preferirem, tá? Não se sentir muito seguro com essa, pode colar com outra cola também. Opa! Eu não usei olhos de trava aqui, mas pode ser usado também. Porque não é peça para brincar, né? É chaveiro. Então, pode ser colagem de boa. E agora, a nossa última etapa é fazer a boquinha dele, tá? Esse daqui também eu vou fazer uma boquinha um pouquinho diferente do outro. Eu vou entrar com, ó, fiozinho preto desfiado em 2 fiozinhos, tá? O próprio fio que eu crochetei ele, o fio da Balloon. Ou o fio que vocês estiverem usando aí, né? Vou vir aqui, ó, bem no meio do olhinho, uma carreirinha pra cima do macacão dele, ó.
Vou trancar um nozinho que eu dei na ponta lá dentro. Agora, eu vou subir uma carreirinha aqui, ó, pra cima. E vou fazer esse movimento aqui, ó. Já tô com problema do meu fio ficar na agulha, porque ele não tá parando na minha agulha. Toda hora fica escapando. Assim. E vou passar de novo. Passar... Assim. E agora eu vou perder esse fio lá pra dentro. Vou cortar ele já. Opa. Que já tá bom. Agora eu venho aqui com a ponta da minha agulha e ajusto pra ficar direitinho. Isso aqui fiz uma boquinha mais de ladinho, assim. De arteirinho, né? Tá? Prontinho. E esse aqui fiz uma boquinha reta. Então, agora a nossa aula fica por aqui. Já finalizamos todas as etapas aqui do nosso Minion, dos nossos Minions. Eu adorei confeccionar essas peças e espero que vocês também tenham gostado. Se tu chegou comigo até aqui nessa aula, diz pra mim aqui nos comentários se tu chegou comigo até aqui nessa aula. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o teu like, que é super importante aí pro engajamento do canal. E é claro, né, não ficar de fora de nenhum passo a passo, que sempre a gente traz passo a passo novo aqui no canal. Então, super beijo pra todo mundo, até a nossa próxima aula.